Dizendo que hoje vamos refletir sobre um tema que é disciplina no bem. E a partir do momento que vamos começando a aprender com o Espiritismo, vamos vendo que existem as leis universais, e essas leis universais, elas são muito importantes para o nosso dia a dia e para a nossa vida. São leis que vão, no caso, fazer com que nós sejamos mais ou menos felizes, porque como Jesus deixou registrado a partir de seus discípulos, lá no Evangelho, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, ficou registrado que Jesus disse que ele não veio destruir a lei e ou os profetas. Ele veio cumprir, ele veio cumprir a lei. Então, durante todo o Evangelho de Jesus, é possível ver referências às leis naturais, às leis divinas, que, à medida que nós vamos compreendendo e nos amoldando a essa lei, nós vamos vivendo melhor. Porque dentro da lei divina, na medida que a gente vai se ajustando a ela, a gente vai tendo efeitos benéficos. Então, não só Jesus falou em diversas passagens da sua vida aqui na Terra, como em outra passagem também de Jesus, ele disse o seguinte, reforçando essa ideia de que existe as leis divinas e que é importante nós buscarmos compreendê-las e buscarmos ajustar as nossas condutas de acordo com essas leis. É o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, de psicografia de Chico Xavier, tem um momento que é no capítulo A Oração Dominical, capítulo 18, ele vai contar o momento, a história do momento em que Jesus disse aos discípulos a oração dominical, que é a oração que é muito conhecida, que se chama também de Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, o Espírito Humberto de Campos vai dizer o seguinte, que em determinado momento ele vai explicando cada ponto, sucintamente, mas vai explicando cada ponto dessa oração. Então, ele vai explicar o seguinte, que dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, Jesus acrescentou nessa oração a parte que fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, é a partir desse conhecimento das leis divinas que nós vamos ter o nosso aperfeiçoamento. Como disse, também deixou registrado, Paulo de Tarso, em suas epístolas, mais especificamente na Epístola aos Gálatas, tem uma parte que ele já disse o seguinte: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aí, naturalmente, quando lemos o livro Paulo Estevão, de psicografia de Chico Xavier, e, e foi ditado pelo Espírito Emmanuel, essa frase impacta ainda mais, conhecendo a história, a belíssima história de Paulo de Tarso. Então, é a partir da nossa vivência de acordo com as leis da natureza que vamos alcançando essa felicidade. Porque quando Paulo de Tarso diz que é o Cristo que vive nele, está se referindo especificamente ao Espírito de Jesus. Mas ele passou de tal modo a ser disciplinado e seguir as leis da natureza que ele fala essa frase, que já é o Cristo que vive nele. Então, devemos buscar
É sempre a diretriz de cada vez mais conhecermos essa lei da natureza. E isso exige conhecer e aplicar a lei da natureza. Isso exige essa aplicação, a disciplina. Não é algo momentâneo, é algo para a eternidade. Como o Espiritismo vem nos esclarecer, essa nossa atual existência é apenas uma encarnação. Vamos depois continuar a viver, a vida não tem interrupção, apenas uma transição desse plano mais material para um plano menos material, que chama plano espiritual, uma matéria mais sutil no plano espiritual, e depois de um tempo voltamos a reencarnar e assim sucessivamente, sempre progredindo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou o seguinte aos espíritos superiores: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então ele perguntou algo prático: o que é que podemos fazer para para evoluirmos mais nesta vida, buscando o rumo da felicidade mais sublime? Então, responderam os espíritos: um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Frase essa atribuída a Sócrates. E Allan Kardec, buscando aprofundar a questão, ele pergunta: concebemos toda a sabedoria dessa frase, dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Então, nesse ponto, foi respondida especificamente essa pergunta por Agostinho de Hipona, conhecido por Santo Agostinho, que viveu pelo século IV e V, há muito tempo também. Ele disse o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se alguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, ele dá uma informação que podemos usar no nosso dia a dia de modo muito prático, ao fim do dia. E ele complementa que foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E em que momento do dia podemos fazer isso? Ele dá o exemplo dele. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, ele, inclusive, chega a sugerir à noite, porque quando nós temos objetivos muito amplos, no meu dia eu vou revisar as minhas ações. O dia passa e como a gente não tem um objetivo muito específico sobre o momento que nós vamos fazer essa reflexão, passa o dia, acaba o dia e nós não fazemos a reflexão. Então, um momento sugerido por Santo Agostinho é que podemos fazer isso todas as noites. Escolhe um momento e um momento específico. Vou fazer isso antes de dormir, mas que momento antes de dormir? Após escovar os dentes? Quando a gente coloca a meta, um objetivo bem específico, facilita a gente cumprir, facilita essa disciplina. Porque podemos dizer simplesmente: vou fazer essa revisão do meu dia, essa revisão da minha consciência antes de dormir. Mas se ficar muito vago, pode acontecer de a pessoa acabar deitando, dormindo e, e adormecendo e não faz a revisão. Então,
Naturalmente, isso com todas as nossas atividades, mas essa ele vai dizer que é muito interessante e muito importante, melhor dizendo, para a nossa evolução. E, no outro livro, o Espírito Emmanuel, por meio de Chico Xavier, vai dizer o seguinte, que é o livro Consolador, na questão 254: a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato, o objetivo da sua redenção. Então, a disciplina, ela é uma etapa para que nós alcancemos a espontaneidade. Então, primeiro nós estamos em uma situação, e aí nós queremos alcançar um objetivo, nós queremos fazer o bem, o máximo de bem que podemos fazer. Então, isso vai exigir, se hoje eu não faço, isso vai exigir uma mudança. Para essa mudança ocorrer, eu preciso de disciplina. Eu preciso, por exemplo, começar a refletir sobre o meu dia. Se não, passa sobre o que eu fiz no meu dia, se alguém teria motivo para se queixar de mim, se eu poderia ter feito algo diferente. Porque é a partir dessas reflexões que nós vamos, no dia seguinte, se lembrar, eita, uma situação parecida com aquela do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior. A oportunidade é agora de eu fazer diferente. É sempre é sempre importante para essa mudança, essas medidas pequenas, mas contínuas, pequenas, mas contínuas. Essa mudança se faz assim, passo a passo, né? Noite a noite de reflexão, assim como outras atividades que vamos ver aqui, podem também nos auxiliar. Então, assim, reforçando essa ideia de que a parte da disciplina, né, vai se tornar um hábito, vai ser algo espontâneo. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ele diz o seguinte: é necessário, portanto, cultivar a prece. E a prece é uma atividade muito importante, como o Espiritismo, em toda a sua literatura, nos diz constantemente. Uma prece em que nós fazemos com bons propósitos, com fé, como vemos em alguns livros, como na série de André Luiz, vai gerar uma absorção de energia. Muitas vezes os espíritos vêm como se estivessem caindo uma chuva de energias naquela pessoa, energias positivas naquela pessoa que ora, né? pedindo ajuda, pode ser agradecendo, pode ser louvando a Deus. Então, a prece, e na medida que a pessoa vai exercitando, cultivando a prece, a pessoa vai cada vez mais aumentando essa capacidade de fé, de absorção de energia, de concretizar esse ato com resultados benéficos. Naturalmente que esse auxílio vai vir de acordo com o propósito da prece, com o estado vibratório daquela pessoa e a fé, que é muito importante, faz com que a pessoa se abra para receber, digamos assim, se abre vibratoriamente, fica receptivo vibratoriamente para receber essas boas energias. E aqui ele vai dizer, nesse texto, que é necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Então, naturalmente, como nós aprendemos diversas atividades naturais nessa nossa jornada evolutiva, dentre elas a respiração, que,
como também aprendemos pelo espiritismo, pela literatura espírita, nosso espírito ele evoluiu milênios, muito tempo. Não sabemos ao certo quanto tempo tem nosso espírito, mas o certo é que foi evoluindo paulatinamente, gradualmente, sem saltos na natureza. E a respiração também foi um processo de aprendizado em algum momento evolutivo da nossa jornada. Mas devemos sempre continuar aprendendo novas atividades que vão nos levando ao progresso. Então, ele faz aqui uma analogia da respiração com a prece. Nós exercitando a prece, mesmo que tenhamos dificuldade no início, vai se tornando cada vez mais fácil, cada vez mais natural. Inclusive, muitas passagens do Novo Testamento, em que fala da vida de Jesus, refere-se que ele ia orar regularmente, dando exemplo para a humanidade. Assim como é confirmado isso na literatura espírita. Então, Allan Kardec perguntou o seguinte: por que há pessoas que fazem o bem espontaneamente? Ou melhor dizendo, ele fez primeiro a afirmativa. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Então ele faz a seguinte pergunta: terão tanto mérito essas pessoas, né, que fazem o bem espontaneamente, quanto as que se veem na contingência, ou seja, no esforço, né, de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Então ele perguntou o seguinte: tem pessoas que fazem o bem de forma espontânea, de forma tão fácil, sem ter que se esforçar contra as próprias tendências que não são tão boas. E tem essas outras pessoas que para fazer o bem, tem que fazer um esforço contra as próprias tendências para conseguir executar o bem. E aí, os espíritos vão explicar que só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Eles lutaram outrora e triunfaram. Então, a informação de que é um processo que nós precisamos passar. Não há um atalho em que nós vamos evoluir sem levar em consideração, sem elaborar esses nossos defeitos, de modo a substituir por virtudes, sobrepor por virtudes, extinguir os defeitos e desenvolver as virtudes. Então, eles continuam, por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. Então, se hoje é algo espontâneo e não parece exigir muito esforço, teve um momento anterior do processo evolutivo desse espírito que foi um grande esforço. Mas como ele teve a disciplina, o esforço naquele momento do processo evolutivo, hoje em dia ele já tem o prazer, a felicidade sublime de praticar o bem sem grande esforço. Disciplinou, tornou-se um hábito do hábito, a espontaneidade. Como diz aqui na resposta, o bem se lhes tornou um hábito. E faz uma analogia, assim como aqui na Terra costuma-se tributar, né, a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos por causa do que passaram, do que fizeram. É uma situação análoga que, embora esse guerreiro
atualmente não esteja guerreando, mas no passado ele guerreou. E por isso ele tem o mérito de no passado ter guerreado. Naturalmente aqui não estamos falando de guerra, estamos falando do autoaperfeiçoamento, em que a batalha é conosco mesmos, com os nossos defeitos, de modo a curvar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, curvar, submeter a nossa vaidade. Então, continua na resposta os espíritos a dizerem que ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Se para nós é tão difícil em média, né, para o nosso estado evolutivo, fazer o bem, exige o nosso esforço, usar o nosso tempo livre para fazer o bem, para nos autoaperfeiçoar, para contribuir conosco e com o próximo. Em outros mundos, isso é natural, é espontâneo. Em todos os pontos desses outros mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles, nesses mundos, os homens são ditosos. O mesmo se dará na Terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, não é uma mudança exterior, não é tão relevante a nível individual se o mundo vai melhorar ou não. Porque a melhora do mundo depende justamente dos espíritos que vão reencarnar no mundo. É igual aqui na Terra. Nós vamos para ambientes que, a depender das pessoas que estão nesse ambiente, vai ser um ambiente mais agradável. Se for um outro ambiente com outras pessoas, vai ser um ambiente menos agradável. Pode ser um ambiente idêntico na sua estrutura e nas condições exteriores, mas só mudando as pessoas. Vai ser um mais agradável, outro menos agradável, porque as pessoas é que, na essência, vão definir a plenitude, a felicidade de um determinado local, de um determinado mundo. Então, sabemos que aqui a Terra está passando por um processo agora mais acelerado, em que vai passar a reencarnar espíritos. Já começou isso e vai continuar de um modo mais acelerado do que anteriormente acontecia. Vai passar a reencarnar espíritos mais evoluídos do que antes. E essa continuidade aqui na Terra depende de nós. Para nós conseguirmos continuar a reencarnar aqui na Terra, precisamos nos encaixar, nos enquadrar com com esses sentimentos do bem, ser espontâneo o nosso sentimento do bem. E para isso exige a nossa disciplina, a nossa mudança. O que é que hoje nós fazemos que poderíamos ajustar, alterar para fazermos melhores? Muitas atitudes, muitos detalhes. Mas isso, refletindo todo dia sobre isso, toda noite, por exemplo, vamos indo passo a passo no sentido da nossa renovação. Tem uma história interessante que é contada em uma biografia de Chico Xavier. E quando Chico Xavier viu pela primeira vez o guia espiritual dele, Emmanuel,
Emmanuel perguntou: está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? E Chico Xavier respondeu: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. E Emmanuel respondeu o seguinte: você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. Todos nós temos os nossos objetivos, né? Quando nós reencarnamos, tem um plano, tem um plano feito no, tem um planeamento feito no plano espiritual. E para nós conseguirmos seguir esse planeamento, seja qual for, ele é sempre necessário que nós tenhamos vontade no sentido de buscar o trabalho, a atividade útil, o estudo e o esforço no bem. E aí, Chico Xavier perguntou se eu acho que estou em condições de aceitar o compromisso. Perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Diante do silêncio do desconhecido, no caso Emmanuel, que foi a primeira vez que Xavier ouviu, Chico perguntou: qual o primeiro ponto? A resposta veio seca: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, é claro. Chico Xavier concordou. E o estranho, Emmanuel, aproveitou a deixa: temos algo a realizar. 30 livros para começar. Então, qualquer que seja o nosso plano reencarnatório, ele é sempre feito de modo que nós possamos evoluir ao máximo possível. Assim como a gente faz os nossos planos, na nossa, atualmente, enquanto encarnados, nós planejamos alguma coisa relacionada à família, profissão, voluntariado, nós tendemos a planejar o melhor possível, a uma meta boa, uma meta não uma meta muito pequena, uma meta ampla que a gente possa fazer um progresso, contribuir. E, e a mesma coisa com o nosso planejamento feito antes da gente reencarnar. A gente tendo a oportunidade de participar desse planejamento junto com os espíritos que nos auxiliam, a gente vai buscar um plano que possamos evoluir significativamente. E, mas isso exige a disciplina. Né? O destaque que Emmanuel nos colocou aqui exige a disciplina, assim como disse antes, que exige o trabalho, o estudo, o esforço no bem. Inclusive no livro, segundo livro da série de André Luiz, sobre a vida no mundo espiritual, o segundo livro é Os Mensageiros, vai falar, eles utilizam um termo que poucos são os espíritos que reencarnam e conseguem completar todo o seu plano reencarnatório, que é o que eles chamam lá, designam lá de os completistas, os que conseguem completar 100% do planejamento reencarnatório. Né? Isso é difícil. Mesmo que nós não consigamos completar 100%, vamos nos esforçar ao máximo, né? Tendo em vista as orientações que nós temos a dádiva de receber por meio de tantas informações que os espíritos superiores nos dão, para buscar dia a dia o progresso sem cessar, sabendo que esse progresso vai nos trazer cada vez mais felicidade. Os espíritos dizem, ou melhor, o espírito Emmanuel diz ainda no livro Vinha de Luz, de psicografia de Chico Xavier, que a disciplina em tempo de fartura e liberdade ela é de extinção nas criaturas que a seguem. Então, quando nós estamos numa situação confortável, nós buscarmos uma autodisciplina para utilizar bem esse tempo no sentido de fazer o bem, de estudar, de contribuir. Isso é uma distinção, isso é muito bom. Porque isso vai fazer com que a gente evolua sem necessariamente passar por uma
restrição, um sofrimento desnecessário que a gente pode evitar. E aproveitar bem os momentos de bonança, de conforto, de disponibilidade, porque se nós não aproveitamos, as próprias leis da natureza vão nos auxiliar para que nós aprendamos aquilo que não conseguimos aprender no momento de fartura, de bonança. Vai haver uma contenção, um momento de escassez, de dificuldade, né, que de certo modo, como nós não estamos preparados, porque já não conseguimos fazer quando estávamos numa situação mais confortável, então vamos sentir o desconforto nos impulsionando para aquela disciplina que nós não conseguimos ter no momento anterior. Então, em seguida, em sequência, tem aqui um uma reflexão trazida pelo espírito Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Divaldo Pereira Franco, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que com o tempo, ela alargando-se cada vez mais a percepção do maquinismo orgânico do corpo em que se encontra, a consciência de si identifica a emoção superior, ou seja, com o tempo a gente vai deixando de prestar tanta atenção à nossa parte material do nosso corpo, às questões materiais, e começamos a identificar a nossa emoção superior. É aquela que induz ao cultivo da beleza, da arte, da poesia, da música, da inspiração, do bom e do gentil, do nobre e do superior. Então abrem-se então as perspectivas para a contemplação da paisagem terrestre, das cores que vestem o mundo, das ocorrências de natureza mais sutil. Então vai dar o exemplo aqui, vai dar exemplo aqui de alguma atividades, situações, circunstâncias que acabam por auxiliar a gente nessa disciplina, no sentido de disciplinar a nossa mente, o nosso pensamento para o bem, as nossas atitudes, as nossas atividades para o bem. Então tem o canto, ela vai falar aqui do canto, tem a música, por exemplo, uma música Jesus, a Alegria dos Homens, de Bach, do compositor Bach, muito bonita. Vai ter a pintura, a meditação, a prece, a comunhão com outras mentes em sintonia superior, como estamos neste momento aqui no GAFC, a yoga, a conversação estimulante e inspiradora. Então porque a ideia de disciplina não é algo ruim, é algo bom. É a chave que vai nos fazer cada vez mais sermos mais felizes. Porque toda essa descoberta desses elementos sutis vai trazendo mais felicidade. Então, é um caminho de ganho, ganho para a eternidade. Então, para finalizar, tem uma história interessante no livro No Roteiro com Jesus, e também está no livro Pontos e Contos, que é do espírito Humberto de Campos e psicografado por meio de Chico Xavier. Conta-se nesse capítulo 35, que se chama Nas Palavras do Caminho, que Tiago, o velho apóstolo que permaneceu em Jerusalém, isso já após o desencarne de Jesus, demandava, né, estava indo junto com Matias, o sucessor de Judas, outro discípulo que sucedeu Judas, estava demandando Betânia, estava em caminho. E durante esse caminho, eu vou sintetizar, mas eles lembraram a situação da crucificação de Jesus, mais particularmente a traição que Judas cometeu, testemunhando contra Jesus para que ele fosse preso. Então, durante esse percurso que eles estavam fazendo, eles começaram a falar sobre Judas e começaram a falar de forma depreciativa. Mas em um ponto, por exemplo, eles falam assim:
Dói-me evocar o vulto hediondo do ingrato. Como não vacilou ele no crime ignominioso? Será Judas para sempre a nossa vergonha? E eles continuaram nesse sentido, conversa vai, conversa vem, falando mal de Judas, Judas Iscariote. Então, mais à frente do texto, vão conversar o seguinte: e os familiares desse homem cruel? Interrogou Matias, curioso. Porventura lhe aprovaram a conduta satânica? E Tiago ia responder, mas alguma coisa lhe impediu. O velho apóstolo arregalou os olhos, interrompeu a marcha e perguntou ao companheiro: quem é aquele que vem lá, vestido em luz resplandecente? Assombrado, Matias redarguiu: também vejo, também vejo. Banhado agora em lágrimas, Tiago reconheceu o Messias. Lembrou a narrativa dos discípulos a caminho de Emaús, ajoelhou-se reverente e falou baixinho: é o Senhor. Aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime e parou por instantes ao lado dos companheiros. Contemplou-os compassivamente, como mestre afetuoso, junto aos dois aprendizes humildes. Matias chorava, sem força para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fixá-lo e rogou: Senhor, abençoai-nos. Então Jesus, que havia aparecido para os dois discípulos, tinha se materializado, isso já após a crucificação de Jesus, ele estendeu a destra em sinal de amor, e como nada dissesse, o velho Galileu considerou, Tiago considerou, Senhor, podemos voltar para Jerusalém, a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la. Então, Tiago, notando a situação um pouco estranha, porque Jesus nada falou, e pelos sinais corporais, pensou que Jesus poderia querer então que eles voltassem de onde eles estavam saindo, porque era o melhor a ser feito. Então ele diz a Jesus: podemos voltar. Não tinham entendido ainda o porquê de Jesus não ter falado nada e ter os sinais corporais não tão alegres quanto eles poderiam esperar. Então Jesus disse o seguinte, após Tiago dizer que poderiam voltar o caminho: não, Tiago, respondeu doce e firmemente. Não vou agora à cidade. Sigo em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continuou a excursão solitária, em sublime silêncio. Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago isolou-se da comunidade, e tomando os pergaminhos nos quais começara a escrever sua bela epístola à cristandade, anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana. Então, Jesus sempre nos ensinando a mantermos a disciplina do nosso pensamento, mantermos a disciplina do nosso falar, mantermos a disciplina das nossas ações. Nessa situação, enquanto os dois discípulos falavam mal de Judas Iscariote, encontraram Jesus dizendo que ia em auxílio de Judas Iscariote, deixando uma lição para os discípulos, mas não só para a humanidade, mas não só para os discípulos, mas para a humanidade toda, graças à possibilidade dessa comunicação com os espíritos superiores que o Espiritismo vem nos explicar e nos demonstrar, fazendo-nos lembrar
que Jesus disse: brilhe a vossa luz, que possamos fazer a nossa luz brilhar por meio do caminho da disciplina, do caminho do bem, hoje e sempre.